Muito bem, pessoal. Então vamos para mais um vídeo. Então vou falar agora um pouquinho sobre algoritmos e filtros na tomografia. Tá? Então esse assunto assim, é bem polêmico, porque assim, muita gente confunde os dois. Tá? Às vezes até pessoas que fazem tomografia há algum tempo acabam confundindo o que é filtro, o que é algoritmo, confunde até com janela às vezes, tá? Porque realmente essa é uma parte mais técnica isso. Tá? Então, eu vou tentar explicar nesse vídeo basicamente o que seriam os algoritmos, os filtros, como usá-lo, para que usá-lo, em que tipo de tecido usar cada algoritmo, tudo bem? Então, meu nome é Thiago, eu sou tecnólogo. Se você não se inscreveu ainda, clique aqui do lado, inscreva-se no canal. Então, depois de assistir o vídeo, se gostar, clica no joinha. Então, vamos entender o seguinte, gente. Vejam só. Vamos ter lá o tubo de raio-x, vai produzir raio-x, que vai atravessar o corpo de uma pessoa. E a radiação residual, ou seja, aquilo que não for absorvido pelo corpo do paciente, vai chegar até os detectores, certo? De alguma forma isso aí vai ser transformado em algum tipo de informação numérica para o tomógrafo. Em outra aula eu posso até falar sobre isso daí, tá? O sistema DAS, sistema de aquisição de dados, que é uma parte um pouquinho mais complicada de se entender, mas esse seria um outro assunto. Mas vamos entender o seguinte: de alguma forma o tomógrafo, a parte computacional, precisa transformar isso em imagem. Então ele vai ter lá vários valores, tá? Várias informações numéricas, mas precisa transformar isso em imagem. Ok? Então aí que entra a parte computacional. Certo? Então temos a parte da radiologia, do tubo de raio-x, etc. E a parte informática propriamente dita, que vai processar esses dados. Para transformar isso em imagem, a parte computacional vai usar uma fórmula matemática. Certo? Essa fórmula matemática seria basicamente o algoritmo de reconstrução. Tá? Então, nós temos vários algoritmos de reconstrução. Temos alguns aí mais básicos, que todos os fabricantes têm. Tá? Então, se não tem algo muito parecido. Mas existem também alguns algoritmos aí que somente um ou outro fabricante tem e guarda aí esse segredo, as 7 chaves, porque é um segredo de mercado também. Tá? Então, não vou citar aqui alguns, mas tem alguns fabricantes que têm alguns algoritmos melhores, por exemplo, para avaliar região de mastoide, que é uma região muito densa e tem estruturas muito pequenas. Então tem um certo fabricante por aí que tem um algoritmo de reconstrução bem interessante para isso. Tá? E os outros, assim, não têm um algoritmo tão bom quanto esse. Mas de uma forma geral, entenda o seguinte: para cada região do corpo, podemos ter um tipo de algoritmo de reconstrução específico. Tudo bem? Então veja, para cada região do corpo podemos ter um tipo de algoritmo específico. Por quê? Porque o tecido humano é diferente, de acordo com a região do corpo. Então, se pegarmos o tecido do cérebro, ele é diferente em densidade, em estrutura, do tecido da face, por exemplo. Tá? Se pegarmos aí o parênquima pulmonar, é totalmente diferente do tecido abdominal. Então, sim, muda o que? Muda a densidade. Então, existem algoritmos específicos para cada região do corpo. Então, aqui que fiz uma cópia de tela, que seria a plataforma do Toshiba. Mas vejam aqui do lado, tá? Tem vários algoritmos de reconstrução. Então, temos aqui o RED, o NEC, Lang, Bore, Spine. Então, veja, basicamente, o RED já diz, né? Está em inglês. Então, esse aqui seria para a cabeça. Aqui para pescoço, Lang para pulmão. O Bore seria para o corpo de uma forma geral, mas partes moles. O Spine seria para coluna, mas coluna, partes moles também. O Bone para osso. Tá? Esse daqui para partes moles também. Tanto o Soft Tissue quanto o CTA, eles são específicos para partes moles, tá? De pescoço, de face, órbita, o cardíaco e o pediátrico. Então, veja, esses são os algoritmos de reconstrução. Então, para cada parte do corpo que você vai estudar, é preciso escolher
o algoritmo de reconstrução específico para essa região, tá? Para que a imagem tenha qualidade melhor. E aqui do lado temos os filtros. Tá? Então veja, já vimos os algoritmos, que é um para cada região do corpo. E aqui do lado nós temos os filtros. Então, para que servem os filtros? Os filtros podem ajudar a deixar alguma região mais evidente, ou então a deixar uma região com uma imagem mais suave, tá? Para tentar melhorar a qualidade da imagem também. Então, por exemplo, no caso de osso, existem alguns filtros específicos para deixar a região da cortical óssea mais definida. Tá? Então, nós vamos ver alguns aí. Então, veja, esse aqui, o spine, que seria para a coluna partes moles, temos alguns filtros. Esse aqui seria para a cervical, esses dois aqui para a coluna torácica e lombar. Para o algoritmo de osso, ou seja, você quer estudar osso, então basicamente vamos usar com o filtro Sharp ou Standard. Se for estudar mastoide, por exemplo, o High Resolution é o mais indicado. O head, né, o head. Então veja, vai estudar a região da cabeça, vai ser esse algoritmo. Vai estudar o cérebro, além desse algoritmo, você precisa habilitar também o brain, tá? Ou seja, o cérebro, seria para cérebro. Vai estudar, por exemplo, o couro cabeludo, tá? De repente o paciente tem um tumor no couro cabeludo, existe. Aí você não vai colocar o filtro brain, vai colocar o soft tissue. E assim vai, lung, para pulmão, temos alguns filtros. CTA, tá? Tem alguns filtros. Então não vou assim me prender assim a cada um, porque tem vários algoritmos e tem algoritmo que tem 5, 6 filtros diferentes. Vamos ver aqui na prática como é que nós podemos usá-los. Aqui falando de filtro. Então aqui nós temos o estudo de uma coluna torácica, corte axial, ok? Janela para osso e o algoritmo usado para osso também, o bone. Mas vejam aqui eu vou mostrar para vocês a importância dos filtros. Então aqui nós temos uma imagem sem filtro e aqui com filtro. Percebam a definição da imagem, como está aqui e como está aqui. Então aqui a imagem está muito melhor definida. Por quê? Tem o filtro. Qual filtro? No caso aqui foi o Sharp 1. Mas veja, o Sharp, nesse caso, tem várias graduações. Vai do 1 ao 4. Mas daí já tem que tomar cuidado também, porque não necessariamente o Sharp 4 vai ser o melhor. Então é preciso que o profissional tenha cuidado para saber escolher exatamente qual filtro vai colocar. Porque não é assim, joga o filtro e acabou. Não é só isso. Vou mostrar o porquê. Percebam, aqui nós estamos vendo, vou pegar o Sharp 2, que para mim assim ficou mais adequado. Então aqui nós temos corpo vertebral, forâmina vertebral, processo espinhoso, pedículo, lâmina, mas vou me prender mais aqui. Processo transverso e arco costal. Ok? Processo transverso e arco costal. Vamos procurar isso aqui nessa imagem. Vejam, o mesmo corte, só mudou o filtro. O processo transverso está aqui, o arco costal está aqui, mas percebam, está faltando parte dessa estrutura. Aqui nós vemos todo o processo transverso. Aqui já não aparece todo o processo transverso. Tá? Então, por que aconteceu isso? O próprio filtro ele pode acabar, assim, vamos dizer assim, alterando a imagem. Então, assim, o filtro ele pode ajudar, mas também, se for exagerado, pode ficar ruim. Vai ser igual a remédio. Então, remédio pode ser bom para você? Pode, mas, de repente, se você tomar muito, pode fazer algum mal para você. Pode ter uma superdose aí, fazer mal e ter complicações. A mesma coisa aqui. Então, nesse caso aqui que estou apresentando, o Sharp 4 não é adequado. Imagine que essa paciente estivesse fazendo o exame porque tem tumor de mama e o médico está suspeitando de metástase óssea porque está com dor na coluna. Aí você manda para o médico uma imagem que nem essa, faltando parte de processo transverso. Complicado, né? O médico pode até pensar que realmente tem alguma metástase óssea aqui. Então, assim, temos que ter responsabilidade
e avaliar bem o exame antes de enviar para o médico. Aqui também o Sharp, né? Então veja a imagem sem filtro, imagem com filtro, uma definição muito melhor. Então para pulmão também é bem interessante usar os filtros. Aí, para terminar, vou mostrar esse caso para vocês que é bem bacana para a gente entender. Então veja, imagine que essa pessoa sofreu um trauma e o médico precisa de tomografia de crânio, face e cervical. A pergunta é, aqui está o Scout, a pergunta, quantas aquisições são necessárias para atender o protocolo prescrito? Ou seja, quantas vezes vamos ter que irradiar esse paciente para conseguir fazer a tomografia de crânio, de face e coluna cervical? Tá? Então vamos lá. Faríamos uma aquisição apenas. Então, uma aquisição pegando toda a cabeça e região cervical. E faríamos uma reconstrução, talvez aqui já seria reconstrução, não seria uma nova aquisição, apenas da coluna cervical, com o algoritmo e o filtro para isso. Faríamos uma nova reconstrução aqui do crânio, né, com o algoritmo e filtro para estudar o cérebro. E por fim, uma outra reconstrução para avaliar a face. Então perceba o que muda aqui, gente. O algoritmo e filtro que vai mudar de cada um. Tá? Então um específico para cervical, outro para partes moles, outro para cérebro, outro para face. Ok? E para estudar o osso, porque a pessoa teve um trauma, tem que estudar o osso, pode ter fratura. Daí pode ser uma reconstrução apenas de tudo. Tá? Não precisa fazer várias reconstruções. Mas enfim, existem até algumas controvérsias nisso. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Tem algumas controvérsias, alguns pontos negativos. Mas vejam, vamos pensar em dose de radiação. É possível, nesse caso aqui, fazer uma aquisição apenas e irradiar o paciente uma vez só e fazer as 3 ou 4 reconstruções necessárias. Então a dose do paciente reduz muito. Imagine se fôssemos fazer uma aquisição para cada estudo. O que aconteceria? Aqui está o cristalino da pessoa, certo? O cristalino seria irradiado para estudar o cérebro, esse bloco azul. Seria irradiado na hora de estudar a face, no bloco amarelo. E até mesmo na hora de estudar a cervical, também seria irradiado. Então veja, iríamos irradiar o cristalino 3 vezes. Então, dessa forma aqui, fazendo uma aquisição só, nós conseguimos fazer reconstruções com algoritmos e filtros específicos para cada região. Tá? A mesma coisa a tireoide, que está aqui um pouquinho abaixo do mento, né, nessa região. Seria irradiada 2 vezes se não fizéssemos esse processo de reconstrução. Tudo bem? Então, conhecendo aí os filtros e algoritmos, nós conseguimos até mesmo reduzir a dose de radiação no paciente, fazendo novas reconstruções quando necessário. Bom, gente, então é isso. Espero ter contribuído. Deixe seu comentário aí no final do vídeo. Inscreva-se no canal. Se gostou, clique no joinha. Ok? Obrigado e até mais.